Fala galerinha do Cartola, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou montar um time com vocês para mitar na rodada de número 9, um time bom e barato para quem está com poucas cartoletas. Se esse vídeo te ajudar, se tirar suas dúvidas ou até mesmo aí conseguir contribuir com alguma posição na montagem do seu time, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada das atualizações que estão aí por vir até o final de semana. E esse time, pessoal, ficou top demais aí para quem está com poucas cartoletas e precisa montar um time alternativo e competitivo aí para ir muito bem na rodada de número 9. Então, sem muita enrolação, vamos direto para o nosso ataque, que o vídeo tá demais. Fica até o final que vocês vão se surpreender com o time que a gente vai montar gastando pouco. Então vamos lá, pessoal. O nosso ataque, eu separei alguns atacantes aqui que são bons nomes para a rodada. São nomes que vão compor alguns times, porém a gente está fugindo um pouco aí daqueles principais nomes, os mais caros aí para a rodada, né? O nosso primeiro nome aí que a gente separou é o Wesley do Internacional, o Wesley aí que enfrenta a equipe do Mirassol, o Inter em casa. Temos o Yuri Alberto do Corinthians aí, clássico contra o Santos em casa, o Corinthians precisa da vitória. Ferreirinha jogando aí São Paulo contra o Grêmio. O Ferreira é um excelente nome também e está sendo pouco visado. Temos o Pedro Raul Sport, que vai jogar fora de casa aí contra o Ceará. Ceará é muito forte em casa, o Sport vem mal das pernas. Então o Pedro Raul é um excelente nome. E o Eric Pulga, pessoal, muito pouco comentado, que é um nome interessantíssimo aí para a rodada. Então o nosso ataque, pessoal, eu vou aí com o primeiro nome, Wesley do Internacional. É um nome interessantíssimo aí para a rodada. A gente vai aí com Pedro Raul, que joga em casa. Interessantíssimo para a rodada, custando apenas 8,55, e com o Yuri Alberto do Corinthians. Esse aí é o nosso ataque para a rodada 9. Pedro Raul, Yuri Alberto e Wesley, show de bola. Nosso reserva de luxo, a gente vai com o Eric Pulga. A gente já vai colocar ele aqui de reserva de luxo, então o ataque ficou muito bem montado. Ceará joga em casa, Corinthians em casa, Internacional em casa. Os três principais nomes aí de cada equipe, custando um pouquinho. Montamos o nosso ataque com apenas 32 cartoletas, um ataque forte. É claro, aqui não tem o Pedro do Flamengo, Pedro que também não tá com aquilo tudo, tá jogando mais com o nome do time, né? Nas últimas rodadas não vem muito bem. E na última rodada no nosso time ele pontuou apenas negativo, 0,30, mas estávamos com o Lucheiro era um nome bom e barato, e o Lucheiro pontuou 25 e acabamos fazendo 39 pontos porque o Pedro era o capitão. Então está aqui montado um ataque bom e barato, galera. Para o meio de campo, aqui para ser competitivo e ter um time equilibrado, aqui eu separei Arrascaeta, que eu acredito que vai estar em todos os times aí da rodada, Alan Patrick, que está voltando aí no time do Internacional, interessantíssimo, cobrador de pênalti, John Arias jogando fora de casa, Juventude não vem aí fazendo bons jogos e cedendo muito para meio de campo, então John Arias é um nome interessante, e dois jogadores de marcação média básica, Lucas, que na última rodada pontuou 11,30, e correndo por fora o John. O John é um nome interessante, galera, porque é lei do ex. Lei do ex aí, Bragantino que joga em casa, Bragantino lutando na parte de cima da tabela. John era aí jogador do Palmeiras, e aqui, pessoal, pode ter aquela inspiração a mais aí para o atleta poder entregar o máximo dentro de campo e poder imitar nessa rodada. Então não menospreze o John nessa rodada, ele está precisando de pouquinho para começar a valorizar, custa apenas 7,25, e a partir de 3,49 ele já está valorizando. John que cobra escanteios, algumas faltas, bolas paradas aí, e é um dos principais nomes aí do time do Red Bull Bragantino. Interessante o nome do John. Mas no momento, para equilibrar o time e ter um time aí competitivo, a gente está indo com Lucas Sacha, que joga fora de casa aí contra o Vasco, mas é um excelente nome de média básica. Vamos com uma aposta aí no John Arias, fora de casa. John Arias precisando de apenas 4,15. Não tem como deixar ele de fora. Vamos com a Arrascaeta. A gente vai entrar com a Arrascaeta fora de casa. O Arrascaeta, jogando em casa aí no Maracanã, Flamengo sempre muito forte. Então nosso meio de campo ficou no momento com Arias, Arrascaeta e Lucas Sacha. Deixamos de fora aí o nosso querido Alan Patrick e o John, mas são nomes que, se você preferir montar por causa de cartoletas ou até mesmo aí que na sua avaliação no confronto seja mais favorável, o Alan Patrick é um excelente nome e John também. Esse meio de campo poderia fácil mudar aqui, tá, pessoal? Poderia sair aqui o John Arias, que está jogando fora de casa, e entrar o Alan Patrick aí, que vai jogar contra o Mirassol. Porém o Alan Patrick ele depende muito, mas depende muito do gol, tá? Ele depende muito do principal scout aí. Se você for reparar aqui nas pontuações do Alan Patrick aqui, fez 5 pontos no último jogo, ele só deu uma assistência.
No penúltimo jogo ele deu 3 assistências, foi 3 escanteios que ele cobrou. E foi, se eu não me engano, contra o Juventude. Ele pontuou de scout de apenas 2.7, porque os 3 foi assistência de escanteio. Aqui ele fez um gol e pontuou 8.20. Então, de média básica ele trouxe só 0.20. Ele é um cara que depende muito da média básica, já diferente do John Arias, que com certeza 5 pontos, 4 pontos aí ele traz para o time, tá? Então, poderia muito bem entrar com o Alan Patrick contando que vai dar gol, ou também poderia mudar, tirar o Alan Patrick aqui desse time aqui, manter o Arrascaeta e o Lucas Sacha e entrar aí com o John. Aí, se você não está confiante no Lucas Sacha jogando fora de casa, deixa o John e entra aí com o Arians. Também um meio de campo interessantíssimo para a rodada, que ficaria aí com o John, Arrascaeta e John Arias. A aposta ficaria por conta do John. Gostei desse meio, ficou barato, ficou equilibrado. Então, um jogador um pouco mais caro que é o Arrascaeta, um baratinho que é o John, bom para a rodada. E aí o John Arias aí, que é um nome que contra o Juventude eu tenho certeza que vai trazer aí a média básica, como sempre traz. Nas laterais, pessoal, temos bons nomes, excelentes confrontos, e aqui vai da criatividade de cada um de montar as laterais de uma maneira aí que mais agrada no seu time aí, na sua liga, dependendo da posição que você está disputando, né? E aqui, se você está na liderança, se você é líder aí da tua liga que você está participando, não tem que inventar muito nessa rodada. Se você é líder e está aí firme na ponta e está com cartoleta, Bernabé, nome unânime, e Wesley. Show de bola? Bernabé e Wesley. Se você não é líder e precisa tirar pontuação, precisa tirar uma diferença aí para encostar na liderança, dá para ser um pouco mais ousado, dá para entrar com ele aqui, ó, Juninho Capixaba. Precisa de pouco para valorizar, precisa de 4.43 para começar a valorizar aí e ganhar algumas cartoletas, tem uma média básica de 9.50 e aí dá para você ser ousado aí e entrar aí com o Luciano Juba, que vai ser aí pouco visado na rodada. É um nome barato, Bahia joga em casa contra o Vitória. O Juba aí é um cara também muito ofensivo e traz uma média básica de 6.85. Se você está precisando tirar a diferença, essa é a dupla ideal. Se você não precisa tirar a diferença, se você é o líder, vai com o Bernabé aí e Wesley, que está bem montado. Mas, se você quiser ser mais ousado ainda, não entrar com o Juba, e aí você entrar com o Giai, ou até mesmo com o Escobar, porém, esse time não fica legal porque você está aí com o Yuri Alberto. Então, se o Yuri Alberto marcar, o Escobar já perde 5 pontos. Então, o Escobar não é um nome interessante. Então, aqui ficaria interessante Giai, Luciano Juba, ou até mesmo Wesley do Flamengo. Aqui tá? É um nome interessante aí para você que está aí na zona intermediária, a parte de cima das ligas que está disputando. No momento aqui, como o time é um time para gastar pouco e também ir muito bem na rodada, a gente vai aí com o Luciano Juba e vamos aí com o Wesley do Flamengo, tá, pessoal? Então a gente vai gastar aí 18 cartoletas aí nas nossas laterais. São dois times aí que tem confrontos favoráveis, né? Flamengo em casa aí, apesar de ser um clássico contra o Botafogo, o Flamengo acredito que é favorito no meu ponto de vista, na minha análise. Luciano Juba aqui é interessantíssimo, muito forte aí o Bahia em casa jogando contra o Vitória. Para a zaga, pessoal, temos alguns nomes interessantes aqui, né? O Vasco da Gama aí que vai receber o Fortaleza, o Vasco aí com uma nova estrutura e com o Fernando Diniz, um novo modo de jogar. Então eu separei aqui o Kusevich, ele tem aí uma média de 4,55, na última ele pontuou 7,7, é um bom nome. Temos o Léo Ortiz aqui do Flamengo, que pega o Botafogo, que eu acredito aqui que o Flamengo tem chance de SG, tá nessa rodada. Temos um nome interessante aqui, o Ferrarese é um nome interessante no São Paulo, enfrentando o Grêmio, e o Kaká do Corinthians por ser ofensivo, bola aérea, o Santos aí vem batendo cabeça e a zaga do Santos, é um nome interessante, tá? O Santos tem dificuldade de marcar gols fora de casa, o Kaká pode ser um nome pouco visado para a zaga aí e pode fazer a diferença. Novamente, se você tá bem, se você tá legal nas ligas aí, não precisa inventar muito, tá, galera? Vai direto aí com o Kusevich e Léo Ortiz, tu tá bem servido aí, o Vasco da Gama tem dificuldades, o Kusevich tem uma média boa aí de zaga. Se você quer usar e você precisa tirar a diferença, pode entrar aí tranquilamente com Kaká e Ferrarese, ou até mesmo aí o Kaká e Léo Ortiz. Não me agrada dobrar o Flamengo nessa rodada, acho que clássico é complicado, entra com Kaká e Kusevich. Então são nomes interessantes aí para a zaga, tá? São nomes que eu acredito que
Um ou outro vai estar, mas dificilmente vai estar os dois aí na mesma equipe, disputando aí na mesma rodada. E aí você tem um time equilibrado, nomes fortes aí, nomes destaques nas suas equipes e você está com um time muito bacana, custando por enquanto 108 cartoletas. No gol, pessoal, o nosso goleiro aí para a rodada, vamos entrar aqui, limpar os filtros. Vamos entrar com o nosso goleirão aqui, show de bola. Aqui no gol a gente tem alguns nomes interessantes, né? Alguns confrontos que eu acredito que vão ser favoráveis para os goleiros, né? Então, Rafael de São Paulo é um nome interessante, o Grêmio tem dificuldade aí na criação. O Rossi do Flamengo é um nome interessante, porém se o Flamengo jogar naquele abafa, o Rossi pode fazer poucas defesas e aí tomar um gol e negativar, então aqui o Rossi é interessante se você fazer um hackzinho do goleiro. Temos aí o Hugo Souza, pela dificuldade que o Santos tem enfrentado para fazer gol fora de casa. Aí temos o Marcos Felipe aí do Bahia, que é um nome interessante jogando contra o Vitória, mas eu tenho um nome aqui que eu acredito que é bom e barato para a rodada, que é o Fernando Miguel. O Sport, pessoal, tá numa tiriça, tá numa fase ruim. O Sport aí que vem de 8 rodadas aí negativas no Brasileiro. O Fernando Miguel é que vai jogar em casa. O time do Ceará em casa faz valer o mando de campo. Então aí, Fernando Miguel, o nosso goleiro aí para a rodada, que eu acredito que é um goleiro bom e barato aí, que pode fazer diferença pro teu time, tá? De técnico para comandar essa equipe, a gente tem alguns confrontos que eu acho que podem ser confrontos favoráveis aí, que eu acredito que vai ter vitória. Um deles é o próprio técnico do Ceará, Léo Condé. Temos o Zubeldia aqui, interessantíssimo. A gente não foi com o Ferrarese aí nesse time que a gente montou, então o Zubeldia e São Paulo, acredito que tem tudo para fazer uma boa partida contra o Grêmio. Temos aqui também o técnico Dorival Júnior do Corinthians. Corinthians eu acredito que em casa vai pressionar muito o Santos e tem tudo para sair com essa vitória. E temos uns técnicos um pouco mais caros que são nomes mais visados na rodada para quem está com muita cartoleta. Abel Ferreira, Felipe Luiz aí, eu acredito que vai ser um dos técnicos mais escalados na rodada. No nosso time, pessoal, aqui a gente vai com o Zubeldia. Zubeldia é um técnico barato que eu acredito que o São Paulo conquista os 3 pontos contra o Grêmio, né? Então o nosso time ficou escalado da seguinte forma: Pedro Raul, Yuri Alberto e Wesley, John, Arrascaeta e John Arias, Luciano Juba, Kaká, Kusevich e Wesley, técnico Zubeldia e goleiro Fernando Miguel. O time custou 122,82 cartoletas e tem aí com o nosso reserva de luxo o Eric Pulgar. Vamos escalar o nosso meio de campo reserva. Então o meio de campo aí para suprir o John, a gente tem aqui um nome interessante que é o Martínez, meia de marcação. O Vasco que vai jogar no estilo Fernando Diniz, então favorece aí também os meias aí para roubada de bola. Temos o Gabriel Bom Tempo, que é um bom ladrão de bola. Temos o Cauli Rolês e o Igor Coronado do Corinthians, são nomes interessantes aqui para a rodada. E a gente também tem aí o Carrilho do Corinthians, é um nome muito bom. Temos o Emiliano Martínez do Palmeiras, mas a gente vai aqui com Jean Lucas do Bahia, nosso meia aí substituto para a rodada. Temos aqui na zaga alguns nomes interessantes aqui, que a gente pode estar para suprir na necessidade do Kaká. E aqui eu acredito que o Juventude, pela dificuldade que está, poderíamos entrar com o Freitas aqui tranquilamente. Mas eu acredito que aqui na zaga, pessoal, a gente pode pegar aqui os nossos atletas favoritos aí, filtrar. E o Kaká ficou sem favorito, então vamos lá, vamos voltar aqui, muita calma nessa hora, vamos entrar aqui com o zagueiro reserva, para suprir o Kaká, a gente pode estar entrando aqui com o próprio Alan Franco do São Paulo, David, João Vitor do Vasco da Gama, que é ousadia demais, vamos com o André Ramalho do Corinthians fazer uma dobradinha do Corinthians aí na zaga. Na lateral, para suprir o Luciano Juba, a gente vai aí com Samuel Xavier, é um nome interessante. E no gol, para suprir Fernando Miguel, a gente pode estar indo aí com o Antony do Internacional. Precisamos ainda definir o nosso capitão aí para a rodada. O nosso reserva de luxo está no ataque. O Arrascaeta aqui por parte do Flamengo é um excelente nome aí para capitão na rodada. Excelente nome, com certeza vai ser um dos capitães mais escalados. E também a gente pode estar colocando aqui tanto o Wesley, que tem uma média básica interessante, como o Yuri Alberto aqui para essa rodada como capitão. Pedro Raul, eu acredito de capitão, corre um pouco por fora, porém se você acredita aí na mitada do Pulga,
Então, o Pedro Raul se torna um excelente nome. Se ele for entre os 3 titulares, o que pontua menos, o Pulga pode estar subindo aí e assumindo a titularidade de capitão. E é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos entrar com o Pedro Raul de capitão. Aqui, se o Pedro Raul decepcionar, eu acredito que o Pulga em casa não irá decepcionar e vai assumir a vaga aí e subindo. Essa estratégia é interessante, que aqui é a dica, né? Dos 3 titulares, você tem que colocar aqui capitão aquele que você está menos confiando de imitada, mas é um nome interessante para ser titular do seu time, desde que o seu reserva de luxo seja um nome de confiança. Seja um nome que tu fala, não, esse é meu reserva de luxo que se garante. Então, pessoal, aí fica bacana o time montado dessa forma. O time custou apenas 122 cartoletas, 122,82, e é um time que ficou muito competitivo, tá? Então é um time que eu recomendo aí para quem está com pouca cartoleta, está precisando se recuperar nas ligas, e com certeza se montar esse time aqui, ou se até mesmo usar algumas peças, vai ter um valor aí considerável na valorização e vai ter aí com certeza uma pontuação bacana para a rodada. Vamos dar uma olhada aqui, vamos confirmar essa escalação. E vamos dar uma olhada aqui no assistente de escalação do Cartola, que ele traz pra gente aqui uma análise, se você quer pontuar ou valorizar, se esse time aqui é bacana para pontuar e quanto que ele traz aí, o nosso famoso gato mestre, quanto que ele traz aqui pra gente na análise e se ele concorda ou não concorda com a nossa escalação. Então o Gato Mestre deu aí uma previsão de pontuação para esse time de 64 até 86. Lembrando que, pessoal, essa pontuação aqui é uma previsão aí da IA do Cartola, tá? Então, de 64 pontos a 86. Na última rodada ele me deu uma previsão de 94 pontos e o time aqui do canal acabou fazendo 131 pontos, então deu muito acima. Mas é uma média boa para quem está com pouca cartoleta, e se ele atingir a média aí da casa de acima dos 60 pontos e partir para a casa dos 80, 90 pontos e para quem está gastando só 120 cartoletas, eu acho que é interessantíssimo. Aqui ele discorda de um atleta aqui, que é o atleta do Ceará, vamos ver aqui quem que ele está discordando aqui. Ele discorda aqui com o Pedro Raul. Ele fez um comentário que o jogador já fez 3 desarmes e marcou 2 gols no Brasileirão. No entanto, recebeu 2 cartões amarelos e está entre os 10 atletas que mais ficam no impedimento. Só que aqui o confronto é favorável, ele analisa só o atleta e não o confronto. E aqui ele discorda do Wesley, tá, pessoal? Então aqui, como na hora da escalação eu tinha alguns favoritos, o jogador ficou em impedimento uma vez e recebeu 2 cartões amarelos e garantiu o saldo de gols e deu 2 assistências. Então ele não concorda com 2 jogadores, Wesley e Pedro Raul, que já fica aqui o alerta para que, se você não concordou com esses atletas na equipe, que você já possa estar fazendo as alterações aí e entrando com jogadores que a inteligência artificial aí do Cartola aprova aí para a escalação. Galera, por hoje é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero ter ajudado na montagem do seu time para você que tem poucas cartoletas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal para acompanhar as atualizações aí até o fechamento da rodada. E se eu te ajudei de alguma forma, pessoal, compartilhe esse vídeo. Passe aí para aquele seu amigo que está precisando aí subir nas ligas que está participando. Dá aquela força pro canal. Tamo juntos, até a próxima. Valeu!